é, amigos, existe um grande clube na cidade, é o Cruzeiro, e nós estamos aqui nos Estados Unidos da América com a voz do cruzeirense nos Estados Unidos, apresentado por mim, Rogério Maria Braga, junto com a jornalista Bia Neves, dois cruzeirenses, essa dupla que tenta trazer todas as informações do Cruzeiro para você apaixonado com a Celeste, com o Azul Cruzeirense. Eu vou dar boa tarde para ela, jornalista Bia Neves. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Rogério. Boa tarde aí a Nação Azul, aos queridos ouvintes, telespectadores, do programa Tudo Azul, a voz do cruzeirense nos Estados Unidos. Muito bem-vindo, você que está aí acompanhando e você que acompanha a voz do cruzeirense nos Estados Unidos aqui no nosso YouTube. Muito obrigada. A ideia é exatamente essa, Rogério? Falar do Cruzeiro, levar a voz do Cruzeiro para os Estados Unidos, para o mundo todo. Então, vem com a gente, porque tem muita notícia do Cruzeiro por aqui, Rogério? Pois é, muitas notícias do Cruzeiro. Então, você aproveita, se você gosta da voz do cruzeirense nos Estados Unidos, dá um like. Se você ainda não nos segue, acione o sininho, vai ajudar ao YouTube entender que há pessoas que gostam do programa. E o que faz o YouTube? Ele passa a propagar o programa com mais força, atingindo mais pessoas dentro da plataforma. Dê o like, por favor, é importante para ajudar na divulgação do programa. Bom, gente, hoje, sexta-feira, 13 de junho, vamos falar muito do Cruzeiro, vamos falar do jogo de ontem, o Cruzeiro empatando um jogo com uma lesão assustadora do jogador lateral do Vitória. Vamos trazer o Leonardo Jardim, afirmando que os jogadores do Cruzeiro calaram muita gente e não descarta reforços. O Eduardo, o meia do Cruzeiro, ligou para o lateral Jamerson, que sofreu a fratura durante o jogo. Muito importante essa informação também que vamos trazer em relação à cirurgia que foi feita no lateral e quanto tempo ele ficará afastado dos campos de futebol. E para fechar, Cruzeiro entra de férias na liderança do ranking entre brasileiros. Começando, então, a voz do cruzeirense nos Estados Unidos da América. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro. Pois é, somos loucos da cabeça, loucos pelo Cruzeiro, e a jornalista Bia Neves. Vamos trazer as informações do Cruzeiro, que só empatou num jogo com uma lesão realmente assustadora e deixa a liderança escapar. Quer dizer, em pontos tem o mesmo número de pontos do Flamengo, que é o líder do campeonato, perde nos saldos de gols. Mas eu disse que o Cruzeiro só empatou. Não, eu acredito que foi um jogo que o empate ficou de bom tamanho por aquele lago que virou o Barradão, uma lagoa, Bia Neves. Não há futebol, né? Se a prática fosse de surf, eu acho que aí sim aquele estádio faria jus. Bia Neves. Pois é, viu, Rogério, falando sobre o jogo de ontem, Vitória e Cruzeiro no Barradão, lá em Salvador, não tem como aí não falar, não citar essa chuva, que caiu em Salvador. Rogério, o jogo era futebol, mas o que teve mesmo foi quase ali um mergulho, com o gramado do Barradão encharcado. Vitória e Cruzeiro ficaram então no empate em 0-0. E o rubro-negro até ficou com um jogador a mais, no final do primeiro tempo, após o Eduardo ser expulso por uma entrada, mas não conseguiu levar perigo numa noite que a bola mal rolou no campo, viu, Rogério? E com o gramado ali encharcado, os jogadores tiveram dificuldade em conduzir a bola e apostaram então na jogada aérea. E não foram muitas as chances de gol, mas
as melhores estiveram ali com o Cruzeiro. O Vitória só assustou uma vez em finalização de Mateuzinho na entrada da área. E no fim, né, Rogério, muita preocupação após o Jamerson, jogador do Vitória, sofrer ali falta dura de Eduardo e deixar o jogo de ambulância. E apesar de ter um jogador a mais e ter maior posse de bola, o Vitória, então, não conseguiu levar perigo ao gol de Cássio. Um pecado, né, Rogério? Toda essa chuva lá em Salvador durante o jogo de ontem, que seria um jogo aí que o Cruzeiro poderia, sim, virar líder aí do Brasileirão, né, Rogério? Pois é, realmente o correto seria ter transferido aquele jogo, tinha data para isso, poderia o jogo ocorrer hoje, por exemplo, ou numa outra data que poderia ser jogada essa partida. Agora, o campo não tinha a mínima condição de jogo. Olha, e o acidente, eu considero acidente o que aconteceu com o lateral Jamerson, porque o Eduardo, já como característica, ele não é um jogador violento. O campo daquele jeito proporcionou várias jogadas ríspidas, principalmente os carrinhos. Agora o Eduardo deu um carrinho lateral que é permitido pelas regras de futebol. O carrinho que é faltoso é o carrinho quando você vai com as duas pernas no jogador. Ele foi lateralmente e aí deu um azar, tanto ele como o Jamerson, no ele escorregar naquela lagoa que estava o campo. Ele pegou o seu joelho na perna do Jamerson e quebrou a perna do lateral. É uma discussão grande em relação a isso, porque inicialmente o juiz estava ao lado do lance, o juiz deu cartão amarelo para o Eduardo, mas depois, ao ver que realmente o acidente foi grave, ele acabou tirando o amarelo e dando o vermelho. Eu sei que é muito difícil, num momento desse, a gente dizer que eu não achei justo o cartão, mas é a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês. A minha opinião é que ele realmente não teve a intenção, mas infelizmente houve um acidente que inclusive o técnico Leonardo Jardim considerou também como um acidente de trabalho. E jogadas iguais àquelas e até piores aconteceram no jogo, só que não houve a contusão que aconteceu com o lateral Jamerson. Teve uma entrada do William Oliveira, ex-jogador inclusive do Cruzeiro, no Lucas Silva, que ele foi de frente num carrinho frontal e acertou o Lucas Silva, mas graças a Deus não houve uma contusão séria. É uma questão que eu acredito de interpretação. Agora, com certeza, a cena deve ter chocado o juiz e ele voltou atrás. E uma partida, como a gente diz, não houve partida, não teve jogo, porque era impossível jogar naquela lagoa que virou o Barradão. Choveu demais, mas acho que o Cruzeiro pelo menos mostrou muita garra, muita disposição e principalmente pelo fato de ter jogado em torno de 50 minutos, praticamente o segundo tempo todo, o segundo tempo todo, com 10 jogadores e acabou-se esse um ponto sendo importante nesse contexto. Agora, Bia, o Eduardo, o meia cruzeirense, que chorou muito na hora que percebeu que a lesão do Jamerson era grave, saiu de campo chorando. Ele ligou para o Jamerson, que sofreu a fratura durante o jogo, né, Bia? Foi, viu, o Rogério Meia, né, o Eduardo do Cruzeiro, ele ligou para o Jamerson do Vitória logo após ali o confronto entre os dois times em Salvador. E o jogador do Cruzeiro, ele fez contato com um companheiro de profissão que está no hospital por causa aí da fratura no tornozelo direito, após o lance envolvendo os dois. E essa informação ela foi divulgada, né, ainda ontem pelo Central da Toca. E o lance da lesão, né, Rogério, ele
aconteceu ali na reta final do primeiro tempo e choveu forte durante quase todo o jogo. No campo ali encharcado, o Eduardo deu um carrinho, que acontece ali de praxe mesmo, e acertou, infelizmente, o tornozelo de Jamerson com o joelho, ao derrapar ali, né, naquele campo todo encharcado. E na imagem é possível ver o tornozelo do lateral preso no gramado. E jogadores do Cruzeiro lamentaram a lesão do companheiro de profissão e mandaram mensagens se solidarizando e desejando pronta recuperação. E apesar de criticar, né, Rogério, a decisão ali da arbitragem na expulsão, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, desejou uma pronta recuperação para Jamerson. E por outro lado, o treinador, ele criticou, né, as condições de jogo e afirmou que poderiam ter tido outras graves lesões pelo gramado, Rogério. Pois é, concordo com o Jardim. Aliás, Bia Neves, o lateral do Vitória, o Jamerson, passou por cirurgia e pode ficar até 6 meses sem jogar. Quer dizer, esse ano se encerrou para o lateral. Mas disse numa mensagem forte que vou voltar ainda mais forte, Bia. Exato, viu, Rogério? Horas depois ali, né, de fraturar e romper os ligamentos do tornozelo durante a partida, né, entre Vitória e Cruzeiro, o lateral esquerdo, Jamerson, ele passou, então, por uma cirurgia em um hospital de Salvador. O procedimento, né, felizmente, foi bem sucedido e o prazo de recuperação do atleta é de 4 a 6 meses. Ou seja, né, como você citou, né, Rogério, ele corre o risco de só voltar a jogar, então, na próxima temporada. E em uma entrevista para o Globo Esporte, o médico do Vitória, né, o Marcelo Cortes, ele afirmou que o atleta deve receber alta ainda nessa sexta-feira, ainda hoje. E Jamerson vai ficar, então, com o tornozelo ali imobilizado, né, com gesso, e assim que for possível, vai trocar por uma bota imobilizadora, Rogério. Boa recuperação para o lateral Jamerson, que tem mostrado um bom futebol. Aliás, antes do jogo, os comentários eram que o Jamerson era um destaque na lateral esquerda, jogando pelo Vitória. Mas é novo e aí a gente espera que ele se recupere o mais rápido possível. Você gosta a voz do cruzeirense nos Estados Unidos? Então dê um like aí, ajude na divulgação do nosso programa, fale para o seu amigo, compartilhe o programa com outras pessoas, dizendo que a voz do cruzeirense nos Estados Unidos está aqui, sempre de segunda a sexta, a partir das 4h10 da tarde, logo depois do programa Tudo Azul e USA. Bia Neves, o técnico Leonardo Jardim afirmou que os jogadores do Cruzeiro calaram muita gente, mas ele não descarta reforços com a parada obrigatória para a Copa do Mundo de Clubes. O Cruzeiro vai tirar férias e Jardim revelou o trabalho dos jogadores durante a pausa. Além disso, o técnico também exaltou o grupo pelo primeiro semestre do ano e afirmou que os atletas celestes calaram muita gente. Essa parada é quase obrigatória. Não somos nós que queremos dar uma parada. É uma parada em termos de contrato de trabalho. Os jogadores precisam ter férias em algum momento, disse o Jardim. Eles vão aproveitar bem com as famílias, que aproveitem um momento de descanso, que com certeza levam todos a um plano para fazer em casa, um plano mais físico, que eu acredito que vão cumprir. Bia Neves, qual a sua opinião? Você acha que essa parada para um time que está em ascensão pode atrapalhar o Cruzeiro mais do que os outros times do campeonato? Eu acredito que não, viu, Rogério? Acho que o time do Cruzeiro, ele vem aí em uma excelente fase. Eu concordo com o técnico, é uma parada ali meio que obrigatória, né? Os jogadores precisam, sim, de um descanso aí. Eu acho que vão ser 15 dias, né, mais ou menos, até o Cruzeiro retornar aí aos treinos. E eu concordo também, Rogério, com o jogador, se eu não me engano, foi o Vidalba, que ele deu uma entrevista coletiva ontem, né, após o jogo. É um período bom aí, inclusive,
até para os jogadores se recuperarem, né? Quem precisa se recuperar tá vindo de uma lesão aí, então esse tempo, essa parada aí vai ser boa, eu acredito, na minha opinião, e eu acho que não vai diminuir ali o ritmo, viu, do que o time vem vindo aí nos últimos jogos, viu, Rogério? Pois é, o Cruzeiro, depois que o Leonardo Jardim assumiu o time, teve aquele período, logo depois do Campeonato Mineiro, uns 30 dias pelo menos, de treinamento, e agora Jardim vai ter mais essa possibilidade. Não serão os 30 dias de treinamento, mas 15 dias e 2 amistosos com os 2 bons times argentinos lá no Vitória Cup, que vai ser transmitido, inclusive, pela Samuca TV, o nosso querido Samuel Venâncio. Então, Bia, o Cruzeiro entrou de férias na liderança de ranking entre brasileiros. Vamos falar um pouco dos números do Cruzeiro para que a gente possa se despedir dos nossos ouvintes nesta sexta-feira, porque nós vamos tirar umas férias até segunda, né, Bia? É isso, Rogério, no empate, né, por 0-0 com vitória ontem, então, o Cruzeiro alcançou o seu 12º jogo seguido sem derrota na temporada e entrou de férias com a maior sequência invicta entre os times da elite do futebol brasileiro. E o time, comandado por Leonardo Jardim, não sabe o que é derrota desde o dia 24 de abril, há exatos 50 dias, quando perdeu por 2-1 para o Palestino no estádio Francisco Rumoroso, em Santiago, no Chile, pela Copa Sul-Americana. E, Rogério, a boa fase, né, do Cruzeiro começou então no dia 13 de abril, lá no empate por 1-1 com o São Paulo pela 3ª rodada do Brasileirão. E já a série invicta da equipe teve início na vitória por 1-0 sobre o Vasco, no dia 27 de abril, em Uberlândia. E o jogo valeu pela 6ª rodada do Brasileirão. Com o empate fora de casa ontem, a Raposa então chegou aos 24 pontos no Brasileirão e se manteve ali na vice-liderança. Os jogadores e membros da comissão técnica do Cruzeiro entrarão de férias então a partir desta sexta-feira de hoje. A reapresentação na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte, está prevista para o dia 26 de junho, uma quinta-feira. Dessa forma, os atletas celestes terão exatamente 13 dias de descanso, Rogério. Pois é, e voltando, o Cruzeiro vai enfrentar o Defensa e Justiça e Estudiantes, né, ambos da Argentina, como dissemos, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, nos dias 3 e 6 de julho, respectivamente. Bom, jornalista Bia Neves, obrigado, você ouvinte do programa A Voz do Cruzeirense nos Estados Unidos. A gente volta segunda-feira. Obrigado, gente. Bia, obrigado e até segunda-feira.